Em uma pequena cidade, um café modesto guardava um segredo especial. João, um senhor simples, tinha o hábito de deixar bilhetes com mensagens de esperança nas mesas. O que parecia um gesto trivial começou a transformar vidas de maneiras inesperadas. Mas o que motivava João a espalhar essas palavras? Descubra como pequenos gestos podem mudar o mundo. Na pequena cidade de Vila Serena, havia um café que muitos chamavam de especial, embora à primeira vista ele fosse bastante comum. Com paredes de madeira desgastadas pelo tempo e uma sinfonia constante de louça tilintando, o café do João era conhecido não pelos pratos servidos, mas pela pessoa que o administrava. João, um senhor de cabelos brancos e sorriso acolhedor, dedicava sua vida ao café desde que o abriu, décadas atrás. Ele não apenas servia café, mas fazia questão de criar um ambiente onde as pessoas se sentissem abraçadas pela simplicidade e calor humano. João tinha um hábito peculiar que poucos notavam logo de cara. Todas as manhãs, antes de o movimento começar, ele separava um tempo para escrever pequenas mensagens em papéis coloridos. Frases como: "Acredite, o sol sempre volta a brilhar" ou "Você é mais forte do que imagina". Ele dobrava os bilhetes com cuidado e os deixava em algumas mesas, junto aos porta-guardanapos. Não havia assinatura ou qualquer indicação de quem os escrevia. Era apenas um gesto que ele realizava com o coração leve, sem esperar nada em troca. Os bilhetes começaram a ganhar notoriedade sem que João soubesse. Uma mulher que havia encontrado um desses papéis enquanto chorava discretamente em um canto voltou ao café dias depois. Na ocasião, ela contou a uma amiga que aquelas palavras haviam sido o motivo pelo qual ela conseguiu seguir em frente após um momento de grande desespero. Uma semana depois, outro cliente, um homem solitário que parecia carregar o peso do mundo, foi visto lendo um dos bilhetes com os olhos marejados, e em seguida, sorrindo pela primeira vez em meses. O que João não sabia era que seu hábito simples estava transformando vidas. As pessoas começaram a retornar ao café, não apenas pelo café quente ou pelos bolos caseiros, mas pela sensação de paz e esperança que encontravam ali. Porém, para João, aquilo era apenas um gesto humilde de bondade. Ele não tinha ideia de como suas palavras tocavam os corações ao seu redor. As manhãs no café do João continuavam movimentadas. Pessoas de todos os cantos da cidade pareciam ser atraídas para aquele pequeno refúgio. Entre xícaras de café fumegante e o som dos passos apressados de quem ia e vinha, os bilhetes coloridos continuavam a aparecer, sempre cheios de palavras que pareciam surgir no momento certo. Para João, aquilo era apenas um hábito simples, mas para seus clientes, os bilhetes tinham se tornado um mistério encantador. Uma tarde, Clara, uma jovem professora que passava por um divórcio difícil, entrou no café com os olhos cheios de tristeza. Ela escolheu uma mesa ao canto e, enquanto esperava o pedido, avistou um bilhete. As palavras nele eram simples: "Você merece ser feliz. O mundo precisa do seu sorriso." Clara apertou o papel contra o peito. Aquela mensagem parecia ter sido escrita especialmente para ela. Sem saber quem era o autor, ela começou a frequentar o café regularmente, como se buscasse forças nas palavras que encontrava ali. Não era apenas Clara. Havia também Pedro, um senhor aposentado que, após perder a esposa, sentia que a solidão era sua única companhia. Em uma manhã fria, ele encontrou um bilhete que dizia: "As melhores lembranças são aquelas que levamos no coração. Deixe-as aquecer sua alma." As palavras despertaram nele uma sensação de conforto, como se alguém compreendesse sua dor. Pedro passou a visitar o café semanalmente, não apenas para tomar café, mas para se sentir parte de algo maior. O mais curioso era que João permanecia alheio ao impacto de seus bilhetes. Para ele, escrever aquelas frases era como uma prece silenciosa, uma forma de espalhar bondade em um mundo que tantas vezes parecia duro. Ele não buscava reconhecimento. Na verdade, sequer imaginava que seus bilhetes estavam se tornando assunto entre os moradores da cidade. O mistério só crescia. Alguns clientes começaram a guardar os bilhetes como se fossem pequenos amuletos. Outros, como Clara e Pedro, compartilhavam suas experiências com amigos, convidando-os a visitar o café. Em pouco tempo, o lugar ganhou fama além das fronteiras da cidade. Pessoas de comunidades vizinhas começaram a aparecer, atraídas não só pelo café ou pelos bolos,
mas pelas mensagens que pareciam ter o poder de transformar dias difíceis. Enquanto isso, João continuava sua rotina, satisfeito em ver seu café cheio de vida. Ele ainda não sabia que suas palavras simples estavam tecendo uma rede de esperança que alcançava muito além do que ele poderia imaginar. Os meses passaram, e o pequeno café do João havia se tornado um ponto de encontro para pessoas em busca de mais do que apenas uma boa xícara de café. Havia algo naquele lugar que parecia mágico, um tipo de aconchego que não podia ser explicado. João, no entanto, continuava com sua simplicidade, sem imaginar que seus bilhetes eram o coração de tudo aquilo. Para ele, escrever aquelas mensagens era apenas uma forma de lembrar as pessoas que, mesmo em meio a dias difíceis, a esperança sempre podia ser encontrada. Um dia, uma situação inesperada trouxe à tona o impacto real de seus gestos. Era fim de tarde quando uma mulher chamada Helena entrou no café acompanhada de sua filha pequena. Ela segurava um envelope nas mãos e parecia nervosa. Depois de hesitar, aproximou-se do balcão, onde João organizava as xícaras. "Posso falar com você por um momento?" ela perguntou, a voz trêmula. João assentiu, surpreso. Helena começou a contar sua história. Alguns meses atrás, ela havia perdido o emprego e estava enfrentando dificuldades para sustentar a filha. Naquele período, chegou a pensar que não conseguiria mais seguir em frente. Em um dia particularmente difícil, ela foi ao café e encontrou um bilhete que dizia: "As dificuldades são temporárias, mas a força dentro de você é eterna." Aquelas palavras a fizeram acreditar que podia encontrar uma solução. Inspirada, Helena começou a procurar por alternativas, e com o tempo, conseguiu um novo emprego. Agora, mais estável, ela queria agradecer a pessoa que tinha escrito o bilhete que mudou sua vida. João ficou sem palavras. Ele nunca havia considerado que algo tão simples pudesse ter um impacto tão profundo. Helena não era a única. Com o tempo, outros clientes começaram a compartilhar histórias semelhantes, algumas emocionantes, outras até milagrosas. Aos poucos, João percebeu que seus bilhetes haviam se tornado mais do que mensagens. Eram pontes de esperança que conectavam pessoas em momentos de necessidade. Um dia, ao fechar o café, João olhou ao redor. As paredes simples, os móveis antigos, e as pequenas mesas já não pareciam apenas parte de um negócio. Aquilo era um lugar de encontros, de recomeços, de pequenos milagres. Ele não podia deixar de sorrir ao pensar que gestos tão simples, como escrever uma mensagem, poderiam fazer tanta diferença. E assim, o café do João permaneceu como um símbolo de bondade e humanidade em Vila Serena. Não era famoso por grandes feitos ou luxos, mas por lembrar a todos que, às vezes, o segredo da felicidade está em espalhar amor, um bilhete de cada vez. A história de João nos mostra que pequenos gestos de bondade podem trazer luz nos momentos mais sombrios. Assim como ele, você também pode espalhar esperança e fazer a diferença na vida de alguém. Nunca subestime o poder das suas ações, por mais simples que pareçam. Continue conosco e descubra mais histórias inspiradoras que aquecem o coração e renovam a fé na humanidade. Assista agora!